vamos falar de risco. É uma das outras palavras que muita gente fala, muitas vezes associa ao que é na realidade, mas não pensa muito bem nele, no sentido da palavra risco. Muitas vezes a palavra risco é associado a coragem. E o risco em si não é coragem, não é? O risco é uma aposta, é uma decisão. Hoje vamos desconstruir a palavra risco para nós vermos como ela se adapta, por exemplo, ao nosso contexto atual. Não é? Estamos numa época em que estamos a conseguir sentir, não é saber, é sentir o que é o risco. Não é? Ficarmos infectados e contaminarmos alguém é um risco. Não é? Mas o que é isto? É o risco. O que é o risco? O risco é a probabilidade de algo acontecer. Na prática, isto é quase aqui como uma aposta, não é? Há riscos pequenos e riscos grandes. Não é? Riscos calculados, riscos até mesmo em aposta, existe risco. Não é? Só que nós, no nosso dia-a-dia, lidamos com o risco já um bocado sensibilizados. Porque o ser humano vai retirando o risco à sua vida. Os carros é uma invenção que denota como é que nós fomos retirando o risco ao ser humano. Não é? Se virmos um carro de há 30 anos e um carro agora, vemos que o carro está preparado para minimizar riscos. Não é? Riscos de acidente, riscos de nos fazer mal, riscos de fazer mal aos outros. Por isso, é um objeto que foi pensado para diminuir riscos. O risco é fácil de ser calculado. Tem muitas variáveis. As companhias de seguros fazem o nosso perfil de risco. Né? Pegam na nossa pessoa. Por isso, os perfis não são iguais para toda a gente. Né? Cada pessoa tem o seu perfil. Veem como é que nós vivemos, veem o nosso passado, analisam o nosso presente e fazem projeções de risco para o futuro. Por isso, o risco pode ser calculado. Agora, para haver risco, o risco é algo que vai acontecer, é provável que aconteça. Não é? Pode ser uma ameaça, não é? Que é o lado negativo do risco, pode ser uma oportunidade, que é o lado positivo do risco. Não é? Agora, o risco tem sempre incluído em si o perigo. A ameaça pode ser mais ou menos perigosa e a oportunidade, por exemplo, pode ser mais rentável ou menos rentável. Não deixa de ter risco. Né? Risco está sempre subjacente aqui. Risco é algo que nós sabemos que não conseguimos controlar todas as variáveis da situação. Por isso é que há o risco de alguma coisa correr mal. Né? Por isso, envolve sempre perigo. Daí associar-se o risco à coragem. Quem corre muitos riscos é uma pessoa corajosa. Mas isso tem a ver também com o nosso estado atual de vida. Não é? Há pessoas que, por exemplo, têm uma vida financeira suficientemente sólida para correr mais riscos que outros que não a têm. Não quer dizer que essa pessoa seja mais corajosa. Não. Tem, mas é mais variáveis asseguradas para correr menos riscos. E depois existe aquele famoso ditado português que diz que se nós soubermos o que queremos perder, não há risco que nos faça mal, não é? Porque no risco nós temos sempre a possibilidade de perder alguma coisa. Ora, lá está o perigo, não é? Por isso, quanto é que eu posso perder? Se eu souber a resposta a essa pergunta, eu assumo o risco, porque sei o que posso perder. O problema é quando nós arriscamos sem pensar no risco. E isso hoje é o que nós estamos aqui a fazer. O risco em si, se nós diminuirmos o perigo, diminui o risco. O risco não deixa de existir, mas passa a ser um risco mais suportável. Não é? Por isso, o risco em si pode ser consciente, né? Eu pôr-me numa situação de risco de forma consciente. Inconsciente, né? Muitas vezes através da negação,
outro vídeo que eu já fiz aqui que podem ir ver, né? A negação é quando nós vemos a realidade com olhos que são diferentes do que aquilo que objetivamente é, né? Por isso é que é um risco inconsciente. Pode haver um risco desejado, né? Há pessoas que vivem para a adrenalina, não é? Em tudo, né? Não é preciso só ser no desporto, mesmo nas relações, mesmo na maneira como falam, não é? Pessoas que pensem pouco arriscam muito, não é? Porque não pensam, não é? Não estão a calcular o risco. Depois há o risco calculado, por exemplo, as apostas, o jogo é o risco calculado, não é? Mas aí temos que ter em conta sempre aquela parte de quanto podemos perder, não é? Porque pode haver risco calculado inconsciente, porque tudo isto depois podemos juntar. Pode ser um risco consciente e calculado, pode ser um risco inconsciente e que nos ponha numa situação que depois nós há perigo, não é? Pode ser um risco fantasiado, não é? O ser humano tem fantasias com coisas que na sua vida, na sua realidade, elas não existem, mas fantasia com, não é? Para evitar o risco, o que é que temos que fazer? Primeiro, estabelecer prioridades, não é? Nós temos que saber que prioridades é que nós temos na nossa vida, o que é que nós desejamos e aplicar o risco a cada uma delas, não é? Neste momento, nós isolados, os que estão dentro de casa, a prioridade é a sua saúde e a dos outros. E por isso foi aí que nós apostámos. Estamos a diminuir o risco, não é? Depois temos que saber os objetivos, não é? Aqui, aplicado a esta situação, o objetivo é vivermos, não morrermos. Esse é o nosso objetivo, não é? Depois, a tal situação de saber o quanto nós podemos ou queremos perder, não é? Eu, neste momento, e que todas as pessoas que estão dentro de casas a fazer o isolamento, em quarentena, não queremos perder pessoas que nos são próximas e que amamos, pessoas que nos são importantes, não é? Isso nós não queremos perder, por isso nós não arriscamos, não é? Pessoas, por exemplo, sozinhas, podem se calhar assumir riscos neste momento, porque não têm aquela parte de pensar no outro, não é? Não estão a arriscar o outro, não é? Cada pessoa, neste momento, que tem um aglomerado, um núcleo familiar, uma saída à rua é um risco. Pode ser minimizado, não é? Com as luvas, com a máscara, com a limpeza, a lavagem das mãos, com o não contacto, com o afastamento. Estamos a minimizar riscos, mas eles continuam a existir. Nós depois voltamos para o nosso isolamento, não é? E há o risco, aqui entra a probabilidade, das pessoas que estão lá que não saíram serem contaminadas, não é? Por isso, o que precisamos neste momento ver é que o risco é real, não é? Não é o tal risco de nós irmos na estrada e podermos ter um acidente. Porque nós vamos na estrada e pode haver um acidente, é um risco, mas temos uma ferramenta, o carro, que foi pensado para minimizar esse risco. Por isso, há aqui alguma proteção. Aqui nós não temos essa proteção, porque mesmo os contágios e a informação sobre a doença ainda são muito poucas. O que quer dizer que hoje podem estar a dizer uma coisa e disseram, há 15 dias disseram que a máscara não era necessária. Neste momento a máscara já é premente. Por isso, nestes 15 dias, o que é que nós andamos a fazer? Andamos a arriscar inconscientemente. Porquê? Porque conscientemente nós acreditamos no que nos disseram. As fontes credíveis, a Direção-Geral da Saúde e o Governo, não é? Por isso, como aquilo não é verdade, nós tivemos a correr um risco inconsciente, que agora sabemos conscientemente que foi um risco, não é? A pergunta válida a fazer é, das 345 pessoas que morreram e as que contaminaram pelo caminho, quantas mortes podiam ter sido evitadas e quantas pessoas infectadas podiam ter sido evitadas se a máscara tivesse sido imposta há 15 dias atrás? É uma pergunta válida, não é? Agora, claro, nesta situação as responsabilidades, e estamos em Portugal, não há responsabilidades para ninguém. É azar. E depois, para evitar o risco, temos que saber sempre lidar com as consequências, não é? Por isso, quando nós tomamos um risco, qualquer que seja, esse risco vai originar consequências, não é?
Se nós ficarmos infectados, ficamos doentes e podemos morrer. É a consequência, não é? Se nós não nos isolarmos imediatamente, podemos contaminar outros. É uma consequência, não é? Aquelas pessoas que andam na rua neste momento, que estão umas conscientes, mas corajosas, não é? Que é a tal associação da coragem, do risco à coragem. Outras inconscientes porque estão em negação. O que estão a fazer é o risco em si, não estão a pensar nos outros, não é? E não estão a ver, aliás, elas estão a ver, mas estão em negação. Porque, por exemplo, neste momento nas redes sociais, nas revistas, nos jornais, nas televisões, por onde as pessoas andam, muitos casos de médicos e enfermeiros que estão separados das suas famílias, não é? E a pessoa pergunta assim: se um médico e um enfermeiro que tem todas as ferramentas e todos os cuidados para não infectar ou ser contagiado, se tomam essas previdências de estarem isolados até dos entes queridos, como é que aquelas pessoas que estão ali pensam que estão ali e voltam para casa e com meia dúzia de procedimentos estão seguros? É isto que nós temos que pensar. Porque os médicos e os enfermeiros estão a correr risco, a querer correr risco zero, e aquelas pessoas estão a arriscar, não é? Elas próprias não sabem quanto, não é? Só quando algo lhes bater à porta, quando eles ficarem infectados ou alguém muito próximo deles, é que vão ver que os riscos que correram realmente foram grandes, não é? Porque aí já tem a dimensão de perigo a prejudicar, não é? Porque neste momento nós falamos em 345 pessoas mortas. Olha, eu não conheço nenhuma daquelas 345. Por isso, ou nós temos a empatia e conseguimos colocar na posição das pessoas que ficaram cá e que estão agora a chorar aquelas pessoas e dizer, eu não quero isso para mim, porque eu não quero chorar ninguém que me é importante. Ou então, nós olhamos para aquele número, 345, como um número. Não são pessoas. Pronto, olha, é menos de 345. O governo, nos seus cenários de crise, porque estamos numa crise de emergência, não é? Já fez os seus cenários. Já calculou quantas pessoas pode deixar morrer, não é? Por isso é que existem as sondagens, que eles estão a aferir todos os dias, não é? A ver quando é que as sondagens invertem, não é? Quando é que o povo, por isso, os outros restantes, começam a olhar para aquele número como, espera lá, aquele número posso ser eu, não é? Por isso, quem é que está a pensar naquele número? Não é? E é aí que as sondagens vão inverter. E claro, aí depois vão ser tomadas outras medidas. Por isso, estes 345 pessoas neste momento é um efeito colateral de uma crise, não é? Mas podiam ter sido evitadas se o que estamos a fazer agora tivesse sido feito na prevenção. Porque não é preciso ser muito inteligente ou especialista, porque depois uma pessoa olha para estes especialistas que estão a gerir a crise e isto até é uma anedota, não é? A máscara já é usada há décadas por outros países, não é? Por exemplo, os países mais industrializados usam máscara no seu dia-a-dia por causa da poluição. Por isso, qual é o efeito da máscara? Diminuir a poluição. Pronto. Agora, aplicamos isso. Se usarmos a máscara, o que é que acontece? Diminui a probabilidade de sermos contaminados pelas gotículas do vírus que anda no ar, não é? Por isso, como é que um especialista não põe na prevenção logo o uso das máscaras? É uma pergunta válida, não é? Porque no quadro de crises que analisaram, eles puseram X mortes que são toleráveis, não é? E isto é também alguém que está a arriscar, neste caso, as vidas dos outros, não é? Mas está a ver qual é o risco que pode correr, não é? Porque os médicos e enfermeiros são o exemplo de que eles querem risco zero, não é? Por isso sempre disseram que as pessoas ficarem em isolamento em casa. Por isso deram sempre indicações de quais são os procedimentos que temos que ter na desinfecção e no tratamento das roupas. O risco é zero. E depois existem os especialistas que estão a gerir a crise, que não ligaram ao que os médicos disseram e estão neste momento a ver só a parte económica, não é? O país não pode parar, porque se a economia parar não há impostos. Se não há impostos, nós não podemos pagar tudo isto que estamos a sustentar, não é? Esse é o grande problema neste momento, é que os governos, o português ou de outros países, estão a arriscar as vidas das pessoas por dinheiro. Só.
Porque, pelas contas, e já economistas fizeram essas contas, por isso já avaliaram esses riscos, era mais barato parar o país um mês inteiro e pagar os ordenados e os custos das atividades das empresas durante o mês, era mais barato do que estas soluções do vamos andando e vamos vendo. Porque nós próprios nas televisões vemos como é que estão a ser as negociações com os outros países, com a União Europeia, não é? Há aqui um risco de nós não termos o dinheiro que pretendemos ter, porque outros países estão com o mesmo problema. A União Europeia, que é o conjunto de todos, está a analisar os riscos, não é? O dinheiro tem que ser distribuído por todos, mas da mesma forma que foi até hoje, não é? Quem paga recebe mais, quem paga menos recebe menos, não é? O problema é que os países que pagam menos são aqueles que neste momento estão, Portugal, Espanha e Itália, com os maiores problemas, não é? E o risco é esse, não é? É neste momento nós estamos só a apostar na dimensão dinheiro e não na saúde, porque isto vai gerar uma crise. Há o perigo, o risco disto gerar uma crise. E muitos dizem que será pior até do que o pré-troika. Não é? Por isso, esse é o risco. É um perigo que nós vamos sentir um bocadinho mais à frente, porque neste momento não nos está a ser explicado. Estão-nos a deixar na inconsciência. Não é? São tudo riscos que estão a ser assumidos por alguém e que mais tarde são conhecidos. Pois serão avaliados ou não. Agora, nós estamos a sentir agora aqui o risco real e o perigo. Temos que saber lidar com. Não é? O que é que nós estamos dispostos a perder? Não é? Temos que analisar isto racionalmente. Quem está dentro de casa quer menor risco, não quer perder muito. Quem está fora de casa está a arriscar mais e nem pensou no que pode ou não perder. Não é? Porque o risco neste momento é real, apesar dos números dizerem que nós já estamos em remissão, todos os dias os números são contraditórios, por isso temos que ter muito cuidado neste momento, sob pena de todo este isolamento que foi feito. Se agora houver aqui o risco e o perigo de começarem a vender às pessoas que isto já passou, serão mais pessoas que vão acrescentar àquele volume de pessoas inconscientes que estão lá fora e volta outra vez a esta situação. Porque diminuir o risco não é garantir que isto não volta a acontecer. Porque isto é cíclico. Agora temos que ver, mas de quanto é que é o ciclo? Pode ser um ciclo de semanas, de meses, de anos ou de décadas. Não é? Porque década a década existe uma epidemia, existem problemas de emergência de saúde pública. O que nós queremos ver agora é minimizar por isso passar, não haver risco nenhum para as pessoas, retomarmos todos a nossa atividade e, de preferência, que tenhamos aprendido algo para que no futuro, quando voltar a acontecer, nós arriscarmos menos. Não é? Por isso, o risco aqui tem um bocado a ver com esta situação de nós conseguirmos analisar bem e o risco neste momento não tem nada a ver com coragem. Coragem são as pessoas que estão dentro de casas numa situação crítica, porque isto é uma situação muito difícil de aguentar, a coragem está aqui. Coragem não está em pessoas que estão nas esplanadas ou a andar de bicicleta ou a correr, não é? Aquilo simplesmente a pessoa não está a saber lidar com o risco. Estão inconscientemente e estão em negação. Essa é a diferença entre os que estão dentro e os que estão fora. Por isso, neste momento, diminuir riscos é apostar na saúde, na nossa saúde e naqueles que nós amamos, não é? Porque o que nós queremos depois disto passar é que estas pessoas estejam cá, não é? Porque para as 345 pessoas que morreram, o depois da crise, quem está a chorar por eles, o depois não vai ser igual ao antes. Não é? É isso que nós temos que pensar. Vamos diminuir esse risco para todos.